Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produção de conteúdo, redução de CAC, ranqueamento em Google. E para isso, a gente tem o Léo Borges aí que vai compartilhar um pouco conosco. Léo Borges, Tecnologia do Campo, que é um site de conteúdo e estão fazendo várias coisas bacanas assim, em sentido de conteúdo para agregar no agro, levar mais tecnologia para o produtor, para o técnico lá na ponta. Mas o palco é teu, Léo. O nosso objetivo aqui pode fazer um talk falando um pouquinho sobre essa temática, e aí depois a gente faz um bate-bola aí com perguntas, feedbacks, pessoal que já quiser ir anotando as perguntas ou quiser deixando no chat, ou quando o Léo terminar também pode fazer, abrir o microfone e fazer as perguntas. Beleza? Tá contigo, Léo. Perfeito, então acho que você mostrou um pouquinho, você mandou alguns dos caras convidados que já falaram aí com vocês, então estou bem lisonjeado primeiro com convites, já trouxeram muita gente boa aí, e separei uma apresentação bem pequena mesmo, bem direta, e igual o Guilherme falou, acho que a ideia eu vou mostrar um pouquinho do que a gente fez, por que eu estou falando sobre esse assunto hoje, e depois a gente troca uma ideia, fala sobre o mercado, e qualquer coisa que puder ajudar vai ser um prazer. Só falando um pouco de agenda, do que eu separei hoje para falar nesse talk pequeno, bem no Golden Circle aí. Vamos falar o que a gente está falando primeiro, antes eu vou me apresentar, explicar por que eu estou falando disso e por que isso é importante, a gente considera isso importante para vocês. O cenário do Google no agro, acho que é bem relevante para todo mundo aqui, é um canal de aquisição bem importante e ainda mais para o agro, um pouco diferente dos outros mercados. E por último, eu separei muitas dicas bem práticas, assim, eu sou uma pessoa bem executora, então coisas bem diretas para vocês conseguirem aplicar tudo que eu estou falando e tudo que eu já fiz e está dando certo, vamos dizer assim. Mas vamos direto ao ponto. Então, hoje a ideia é falar bem de Google, podem ficar tranquilos que eu não sou um marqueteiro, então não vou ficar falando muitos termos técnicos e de SEO, só disso, é bem prático nisso. Mas hoje o Google é um canal de aquisição para todo mundo e a ideia é falar sobre como aparecer nele, como realmente montar uma estratégia para estar ranqueado lá na frente e fazer disso não só um número para o seu site, mas fazer disso ou dinheiro, ou dados, ou leads, ou o que você quiser. Mas antes, queria falar por que eu estou falando, por que sou eu que estou falando isso hoje. Basicamente, primeiro só uma introdução, fiz questão de colocar a bandeira de Minas aqui. Hoje a gente está tem um polo de tecnologia muito grande de startups aqui em Minas e a gente admira muito o polo que vocês têm no Sul também. Eu sei que no Brasil não é só São Paulo e a gente fica muito feliz como regiões igual de vocês estão crescendo pra caramba. E primeiro, parabéns para isso. Mas aqui em Minas, uma das startups é a Rock Content. Acho que muitos de vocês já ouviram falar aí no passado, é uma das empresas mais de startup de tecnologia mais referência aqui em Belo Horizonte, em Minas, e eu trabalhei na Rock por um tempo, foi 2 anos e pouquinho, e lá eu sempre trabalhei na parte comercial, e acho que toda a minha vida no marketing e no digital começou muito na Rock, e basicamente os caras são muito bons, eles prezam muito pelos valores de ensinar e aprender. Como eu trabalhei na área comercial, eu sempre vi o pessoal vendendo muita lógica de rock. Não sei se você sabe muito bem qual que é o produto, mas a ideia é ajudar os outros a aparecerem no Google e gerarem vendas através disso. E eu sempre vi o pessoal vendendo com muito entusiasmo, mostrando como funciona, geralmente para quem não sabia muito bem. E eu falava, não é possível que esse trem funciona mesmo, como que o pessoal realmente faz isso? E nesse quesito de aprender e ensinar, eu descobri que na Rock muitos funcionários tinham próprios portais para botar em prática tudo que a Rock vende para os clientes e tudo que a Rock faz para ela mesma. Eu falei, é exatamente assim que eu vou aprender. E depois que eu vi que tinha muitas oportunidades na internet, muito conteúdo, muitas áreas de conhecimento diferentes para trabalhar, eu comecei a escolher 2 fatores para escolher que área que eu ia trabalhar. Primeiro, número de pesquisas na internet. Tem muito software que eu vou falar mais para frente, que fala quantas pesquisas cada palavra tem. Então, a gente queria um tipo de conteúdo que tivesse muita gente buscando. Mas o segundo é a dificuldade de aparecer lá no Google. Tem muitos softwares que te fornecem isso, te dão isso de graça, e a gente falou, eu quero um que tenha muita busca e que seja muito barato. E quando eu falo a gente, é porque sou eu e mais 2 pessoas, e a gente soltou o agro, começou a pesquisar mais sobre o assunto, e na época, ainda hoje, é absurdamente mais fácil aparecer para as palavras do agro
do que na maioria dos outros mercados. Os produtores pesquisam pra caramba, tem muita palavra com muita busca na internet, busca recorrente, mas a gente viu que tinha um gap muito grande. Tinha pouca gente que fazia conteúdo para o agro, mas mais do que isso, fazia conteúdo relevante para aparecer na internet. E aí que a gente começou. Falando, vamos começar um portal de conteúdo, fazer exatamente o que a Rock faz para o agro. E aí a gente fez o Tecnologia no Campo. Nosso objetivo era replicar, aparecer no Google, tentar estratégias diferentes para como criar isso e ser um portal de conteúdo no agro. E acho que a principal diferença minha para quando eu estava começando com isso, de vocês, empresas, terem um blog, é que o nosso produto, primeiro, era o conteúdo. Então, a nossa métrica principal era tráfego, nosso objetivo era ranquear para mais palavras-chave. Então, a gente vivia isso, eu era o pai do meu blog, então eu tinha que cuidar muito bem disso. Mas a segunda é que eu tinha um berço de ouro nesse quesito. Se eu tinha alguma dúvida, estava com alguma... o que eu fiz de errado, o que eu fiz de merda? Eu ia para a mesa do lado, tinha o CMO da Rock, o head de conteúdo da Rock, eu falava, cara, o que eu fiz aqui de errado? Como que eu resolvo isso? E isso fez com que a gente conseguisse crescer relativamente rápido e relativamente muito. Antes de entrar na parte de como que a gente fez isso e o que a gente traçou, só precisa... Isso é o nosso print do nosso Analytics, coloquei até o final do mês passado. Fiz questão de colocar esse print, porque a gente vai falar muito sobre isso, mas conteúdo é chato pra caramba e demora muito. É tipo academia. Você malha, não é na semana que vem que você vai estar forte. E claramente a gente passou perrengue aqui, demorou muito. Só que quando você fica forte, você acaba ficando mais forte bem mais fácil. Então, hoje, com 2 anos e pouquinho de blog, hoje a gente tem uma média de 100 mil page views, então 100 mil páginas que o pessoal visita, com 75 mil pessoas novas entrando no meu site todo mês. E 95% disso é orgânico. Então, todo mês, pessoas que pesquisam sobre algum assunto relacionado ao agro, 100% agro, entram no meu site e lêem um conteúdo nosso. E hoje a gente já gerou muito ali, já fizemos campanha para isso, mas nunca foi nosso foco, mas a gente tem uma base aí, acho que dá uns 12 mil hoje, de pessoas que deixaram algum contato, seja e-mail, seja preciso de ajuda com isso, me ajudem. Por que eu gosto de colocar esse número também? O nosso foco nunca foi gerar lead, gerar oportunidade. Nosso foco era conteúdo. Só que por a gente ser referência, por a gente aparecer no Google, o pessoal falava, cara, esses caras conseguem me ajudar. E viam a gente como especialista e entravam em contato com a gente. Eu acho que a gente pode falar, mas se vocês tiverem alguma dúvida do agro, se vocês quiserem perguntar mais uma coisa, do Tecnologia no Campo em si, mas para o final, vamos seguir aqui, principalmente por que a gente está falando isso. Igual eu falei no começo, eu sou da parte de vendas, não sou marqueteiro. Então, é lógico que nosso objetivo hoje é ser o maior portal do agro, ranquear pra caramba e dar conteúdo pro pessoal do agro, pro produtor rural, mas a gente não é uma ONG, nosso objetivo, lógico, é ganhar dinheiro com isso. E hoje a gente enxerga claramente aparecer no Google tráfego novo como dinheiro. Primeiro porque se você traz a pessoa para o seu site, você consegue educar do seu jeito. Eu falo isso com muita propriedade pelo Tecnologia do Campo, mas pela Rock também. A gente recebia as leads que vinham do inbound, era até engraçado, que parece que o cara estava lendo um conteúdo da Rock. Falou, cara, por que você quer marca de conteúdo? Porque é uma forma de gerar leads mais baratas. Fala, mas quando você começa a fazer, que você quer fazer isso? Fala, para ontem, porque é uma estratégia de longo prazo. Parece que é sacanagem. Se você consegue aparecer no Google primeiro que os outros, a pessoa entra no seu site, e isso não estou falando de tendenciar a falar mentira à pessoa, mas você consegue guiar ela do jeito que você quer. Acho que sendo bem direto, assim. E se você consegue educar do seu jeito, é mais fácil para sua equipe comercial. Se você não tiver equipe comercial, mais fácil para vender. Isso aqui acho que é bem importante também. Acho que para o caso de vocês é muito relevante. Acho que muita startup é bem nichada em alguma área do agro específico. Só que o que a gente viu da Rock? A Rock também é nichada para uma área específica do marketing. O Tecnologia do Campo hoje fala sobre tudo. Mas se você tem lead topo de funil, que entra no seu site, lê um conteúdo sobre você e sabe que você é referência, já é um caminho muito mais fácil do que você caçar um outbound, você gastar muito dinheiro com mídia paga. Quando você mostra que você é referência para o cara, você consegue converter ele muito mais fácil. Exemplo, muita gente da Rock convertia e pedia para falar com um especialista porque estava lendo sobre marketing no Instagram. A Rock não tem nada a ver com o Instagram. Só que o cara vinha falar com algum consultor com dúvidas sobre o Instagram. Nesse momento do diagnóstico, na parte da venda, qualquer coisa que a gente perguntava, o cara falava
O horário que o filho dele sai, se a gente perguntasse, o cara falava. Ele abria tudo. E no final, era claro para ele que ele estava dando tanta informação, não porque era o Léo, não porque era um consultor qualquer, era porque ele via a ROC como referência. Se eu tenho uma empresa de agro que é voltada só para soja, vamos dizer, e vocês fazem conteúdo de gestão ou de milho, por exemplo, às vezes vocês vão conseguir trazer um cara que não necessariamente estava preparado, está no fundo do funil, mas por ele ver você como referência, vai ser muito mais fácil para o seu time comercial convertê-lo. E terceiro, eu acho que dados hoje é o novo petróleo, todo mundo fala isso. No nosso caso, por exemplo, são 75 mil pessoas por mês. Se eu consigo medir para esse pessoal, se eu consigo fazer pesquisa lá dentro, se eu consigo entender quem que é esse pessoal, hoje o Google me dá ferramentas para analisar isso, a gente consegue fazer muita coisa e entender, guiar melhor o nosso posicionamento no mercado e criar produtos através disso. Mas acho que o bom é muito o que a gente pensa você pode escolher. Você está no primeiro lugar do Google para muitas palavras, você tem 100 mil pessoas no seu site, você consegue fazer muita coisa com as 100 mil pessoas. Seja vender um infoproduto que seja adaptar o seu produto para atender essas pessoas. Acho que essa que é a beleza do conteúdo e de aparecer bem no Google. E fiz questão de colocar isso. Hoje, quando eu comecei há 2 anos, era um oceano muito azul, o conteúdo no agro, e hoje tem alguns players, coloquei a gente, acho que a gente está bem, mas tem muita gente melhor. A Egro, para mim, é o maior case, de longe, os caras são muito bons de conteúdo, fizeram uma estratégia. A Reagro também está indo bem, mas dando o exemplo da Egro, até do nosso em si, por que os caras estão em primeiro, em porrada de palavras, eles ranqueiam para quase tudo e continuam crescendo o site? Eles realmente deram raça e se importaram com isso. Eles, no começo, foi difícil, tenho certeza que eles demoraram 6 meses, 1 ano para maturar, mas os caras realmente investir não só de dinheiro, mas amor, tempo com marketing digital e com marketing de conteúdo para aparecer no Google. E se você faz isso com constância, você vai à academia todo dia, você vai emagrecer, vai ficar forte, não tem jeito. Mesmo que tenha alguns players que são muito bons e conseguem ranquear muito bem, ainda é um oceano azul, tem muita palavra, tem muitos outros canais que o produtor rural usa pra caramba, tipo WhatsApp, tipo Facebook da vida, mas vocês não têm ideia do quanto que o produtor rural realmente joga no Google, tanto de pessoas que buscam alguma coisa na internet. A Egro não só de ranqueamento, mas os caras cresceram muito do faturamento do produto deles por causa do marketing de conteúdo. Então, acho que pode servir de um bom exemplo para vocês, mas eu queria falar que ainda tem muito espaço e é só querer nadar para dominar a Oceano Azul. Mas eu tô falando para caramba, gente. Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Toca a ficha. Última parte, então, acho que é a mais longa, mas vou tentar ser o mais rápido possível, eu separei algumas dicas práticas, não de SEO, mas de como realmente colocar a mão na massa e conseguir o ranqueamento do seu espaço na internet. Primeiro de tudo, acho que essa é a melhor comparação que eu vejo para o Google até hoje. O Google é tipo uma biblioteca, cada conteúdo novo que você faz é uma página que você dá para o seu livro, ou um livro novo que você tem, e você vendo o Google dessa forma, você vai ver que alguns preceitos, alguns caminhos acabam sendo mais fácil. Primeiro de tudo, essa estratégia eu acho que é a mais básica, no sentido de que mais funcionou para mim, dicas da ROC até, que é uma lógica de topic cluster. Se não me engano, a Salesforce ou a HubSpot que começaram isso lá fora, a ROC usa para os conteúdos dela, e é basicamente falar para a biblioteca do Google que você é especialista no assunto. Que você realmente é muito bom nisso. Eu coloquei sem medo, que de vez em quando parece uma coisa mais boa, mas se realmente vocês mostrarem para o Google, não só para o seu site, mas para o Google que você é especialista em algum tema, você acaba conseguindo resultados muito bons nesse tema. E dando um exemplo, do nosso lado, a gente viu que raças de gado, as raças de gado em si, tinham muita pesquisa. No caso da pecuária, tinha muita pesquisa por mês. Algumas vezes não era o produtor, algumas vezes era o produtor. Muita gente corre atrás da gente querendo sêmen, querendo criar algum gado específico, mas a gente viu que tinha muita busca. Falei, eu quero virar especialista nisso. E a gente começou a trabalhar com essa lógica de topic cluster. Tem o texto central, acho que dá muito tráfego para a gente, que é raça de gado. Você joga no Google, tem o nosso texto em primeiro lugar. Mas a gente viu que dava para escrever sobre todas as raças, escrever muito. Então eu escrevi sobre Nelore, o Aguil, o Gui, Leiteiro, todas as raças possíveis, a gente escreveu um texto. Todas dão muito volume para a gente, mas por eu ter feito muito conteúdo sobre um tema específico, que são as raças de gado, o Google falou,
esse cara realmente entende o que ele está falando. E isso, você joga no Google muita coisa, raça de gado, Guzerá, a gente ranquei antes que os criadores de Guzerá, que tem 50 anos da instituição, Nelore a gente pede só para associação, o Aguil a gente ganha do pessoal. Se eu viro especialista, o Google já enxerga a gente como especialista. E se criasse uma raça de gado nova hoje, se uma raça que eu não escrevi ainda, mesmo de eu nunca ter falado ela na vida, se eu coloco um texto hoje sobre ela, o Google vai falar, pô, ele é especialista em raça de gado, ele sabe o que ele está falando, ele vai me colocar mais na frente. Mesmo eu nunca ter citado esse assunto. Então, eu dei um exemplo de raça de gado, mas eu dei outro também mais na área de pecuária em si, mas com silagem. Eu escrevi sobre tipo de silagem, um texto separado sobre como fazer silagem de capim, especialista em silagem, saco de silagem, tudo sobre silagem, a gente escreveu um texto separado. E hoje, silagem dos 2 primeiros resultados a gente estava aparecendo, silagem de capim, mesma coisa, especialista em silagem, que é um fundaço do funil, que pode converter muito, é muita coisa. Então, eu acho que muita gente erra muito na questão na hora de montar estratégia, tem medo, entre aspas, de realmente botar a mão na massa nesse quesito de ser especialista em algum tema, mas se eu pudesse dar uma dica para vocês, na hora de fazer um planejamento de conteúdo, primeiro foca em algum tema que você quer ser muito especialista, que é muito importante para vocês. Às vezes um texto, uma área, tipo, especialista em silagem, se eu fosse um consultor de silagem, eu tinha que ranquear para isso, eu queria ranquear para isso. Às vezes vocês pegam alguma área específica do agro, escrevem muitos conteúdos sobre essa área específica, sempre mostrando para o Google que esse é o tema que você é referência. Isso já ajuda para caramba na parte prática mesmo. Mão na massa. Você já deve ter ouvido isso 500 vezes, todo mundo deve falar isso, mas explicando na prática, o Google é a biblioteca. Quanto mais livros você tem, mais você vai ser referência no assunto, mais o Google vai ver que você está dando livro para a biblioteca dele, mais ele vai gostar de você, mais ele vai colocar lá em cima. E muita gente pergunta, fala, pô, mas qualidade é muito importante, como que eu faço essa distinção? Não é volume ferrado, não é texto copiado de outro, não é texto traduzido, é basicamente você conseguir manter uma constância de conteúdos e postar isso muitas vezes, que não tem erro, o Google vai ver que você é referência. Então, não são excludentes, você consegue fazer volume com qualidade. Eu sei que vocês conhecem muito, vocês estão na área, vocês vivem com produto rural, vocês têm muitos especialistas na empresa de vocês são especialistas, então vocês conseguem trabalhar um conteúdo de qualidade. Só que hoje, se você faz 2, 3 conteúdos por mês, é a minha lógica da academia. Não vai adiantar muito, você vai 2 vezes na academia por mês, não vai funcionar. Se você consegue trabalhar com conteúdo de qualidade, mas com um volume muito grande, e na parte prática é 15, 20 conteúdos por mês, você consegue mostrar para o Google que você é referência, que você está produzindo conteúdo, você está dando livro para ele, e se você consegue ser referência agora, isso acaba sendo bem mais fácil no futuro. O Google já vai confiar mais no seu site, ele vai ver seu site como referência. Se você consegue aparecer muito agora, qualquer palavra nova que você queira ranquear lá na frente, vai ser muito mais fácil do que você escolher poucas palavras agora para ranquear. Então, acho que o volume é o principal ponto. Eu vou falar de constância também, mas não adianta 2, 3 conteúdos por mês, 4 conteúdos por mês, é muito pouco. Vai dar resultado? Pode dar em 4 anos. Hoje, se vocês forem ver o volume da Egro, depois vocês dão uma olhada, ou até no nosso site mesmo, a gente tenta produzir ao máximo, a gente tenta produzir 15, 20 conteúdos por mês, justamente para mostrar, Google, eu tô aqui, tô te dando conteúdo, me coloca lá em cima também. Muita gente pergunta também, fala, pô, topo de funil, fundo de funil, começar com topo, né, para ensinar, com certeza é muito importante, faz muito sentido você ensinar, ter toda a jornada de compra, o topo de funil que tem muita busca, só que na hora de vocês pesquisarem, gente, tem muita palavra que é muito importante para vocês, que já é muito fundo do funil e que pode converter muito fácil. Então, não excluam a palavra por ela ser fundo de funil. Muita gente faz isso. Exemplo nosso, especialista em silagem. Mesmo que tenha menos busca que silagem, ou mesmo que, teoricamente, não valesse um texto sobre isso, às vezes vale só uma landing page. Cara, fazer o artigo vai te ajudar a ranquear sobre isso, vai te ajudar a aparecer mais lá na frente. Então, planejem nos duas vertentes, mas nunca esqueçam dessa parte de fundo de funil. Falei que não ia falar da parte prática de SEO on-page, a parte mais técnica. Esse cara faz tudo pra gente. Vocês devem conhecer isso muito bem. Se vocês não conhecerem, pelo amor de Deus, usa no blog de vocês. O Yoshi, ele fala que você está fazendo errado aqui, mude isso e corrija, ele te dá o verdinho quando você está ok.
Se você tem um Yoast bonitinho e foca muito mais no volume, já está perfeito, não tem mistério nessa parte de SEO page. Hoje eu acho que isso é bem mais tranquilo. E esse é um ponto muito importante, eu acho, para o cenário de vocês. Sei que cada startup, cada tech está num momento bem diferente, tem umas que já estão mais maduras, tem umas que já validaram um canal de vendas mais relevante, tem umas que estão tendo dificuldade em achar como vai ser a venda, se vai ter inside sales, se não vai ter inside sales. Independente disso tudo, o que eu estou mostrando aqui hoje não é faça o conteúdo como core business da sua empresa, foque muito em conteúdo, senão você está ferrado. Não, mas independente do canal que dê mais certo para você hoje, se você consegue construir a sua casa na internet, que é seu blog, construir seu ranqueamento, isso vai valer a pena para você. Seja tendo um inbound perfeitamente, igual acontecer na Rock, o cara joga marca de conteúdo e te acha na internet, seja você traindo muita gente e tendo uma ideia de qual que é o público que está lá e fazendo estratégia de ads em cima disso, remarketing, lookalike, seja usando o conteúdo como outbound, cara, toma esse conteúdo, aprenda mais sobre a minha área, seja, você não me conhecia, agora você me conhece, mas joga no Google aí sobre esse assunto, você vai achar meu site. Isso dá uma puta autoridade. Você acaba, por você aparecer no Google, parece que você é o maior especialista no setor. Parece que você realmente fez um doutorado, você sabe tudo sobre o assunto. Então, hoje, não deixem de fazer essa parte do tráfego orgânico, que realmente, você está construindo tijolinho a tijolinho a sua casa na internet, e isso pode valer dinheiro lá na frente. Seja branding, seja oportunidade direta em venda, seja isso tudo que eu falei, mas deixar isso de lado pode fazer com que vocês paguem caro lá na frente e tenham que explorar outras vertentes. É muito barato na questão de realmente botar a mão na massa nisso. Eu vou falar mais sobre como que a gente operacionaliza isso, mas é muito barato, não precisa gastar milhões, não precisa investir os milhões que o Guilherme deu para vocês terem seu blog. Mas não deixem de investir isso, que realmente vale a pena. E acho que isso é o mais importante que a gente via. Eu vejo muito isso, e acho que principalmente no caso de vocês. O core business não é conteúdo, o meu é conteúdo. Então eu sou o pai do meu blog. O que eu quero é ranquear. Eu dou amor para isso, eu pesquiso muito bem, eu dou raça para fazer com que o meu ranqueamento seja maior. Vocês não. Tem milhões de pepino para resolver, todo dia tem uma coisa diferente, todo dia tem um cliente ligando com incêndio explodindo. Vocês têm muitas coisas para fazer. Se vocês não dão o blog para alguém e falam, cara, cuida disso e dê amor a isso, faça com amor, com consistência, nunca vai ser prioridade. Vocês viram o meu gráfico lá na frente. Demora 1 ano para começar a crescer para caramba. Hoje está valendo a pena, hoje foi perfeito, mas no ano não tinha nada. Então, se vocês não dão um pai ou uma mãe para realmente cuidar disso, falar, hoje o meu foco vai ser o blog, eu vou falar até de metas, de conteúdo, de planejamento, como que você faz, mas tenham alguém como o champion disso lá dentro e bota meta disso semanalmente. É muito chato. Eu, particularmente, acho muito chato escrever conteúdo, dá muito trabalho. O pessoal acha que é muito fácil ter blog. Vocês já tentaram, vocês já viram que dá muito trabalho, é muito trabalhoso mesmo, mas tenham alguém para cuidar disso que realmente vai valer a pena lá na frente. E esse cara, a parte de escrever é um saco. Não é todo mundo que sabe escrever bem, é muito difícil, tem que escrever pensando no produtor, reler 500 vezes, é muito chato. Então, às vezes, esse pai e mãe não precisa escrever todos os textos, ele pode terceirizar, ter freela. Eu vou falar até de formas criativas aí de pegar conteúdo para vocês, mas o que é importante esse pai e mãe? Garantir que o volume seja constante, garantir que tenha constância das postagens e garantir também o analytics de tudo que está acontecendo. Não custa nada esse cara fazer um texto de vez em quando que precisar, não custa nada ele atualizar um conteúdo antigo para melhorar o ranqueamento do Google, mas tem alguém como o campeão, o cara que assina embaixo do blog, vale a pena para caramba. Na parte prática, só para mostrar para vocês como que funciona a parte de planejamento nosso. Não precisa de nada muito elaborado, não precisa de nada sofisticado, contratar ferramentas gigantes para isso, pagar milhares de reais para isso. Só se organizem e segue o que vocês se comprometeram. A gente usa bem o Trello da vida, bem mais simples. Hoje, na prática, como que funciona? Eu tenho um Trello gigante, desde o começo a gente usa. Todo conteúdo que eu faço, eu coloco uma paginazinha nova do Trello. E eu uso essas duas ferramentas, o SEMrush e o Ubersuggest, para ter ideia de quantas pessoas buscam isso por mês, eles me dão com certa precisão, e quão difícil é de ranquear. Tem um fatorzinho, depois a gente pode entrar mais em detalhes, que fala quão fácil, quão difícil é de fazer, de ranquear para essa palavra.
a gente já fez isso 500 vezes, já parou o tempo, falou, pô, vou planejar os conteúdos do semestre. Eu entro no Trello, começo a caçar muita coisa, começo a ver concorrente, entro em site que está indo muito bem, entro na Egro da vida, entro em conteúdo lá fora, vejo conteúdo em espanhol, vejo como botar a mão na massa, falo, pô, será que essa palavra tem busca? Eu vou lá e jogo no Uber Suggestion, no SEMrush da vida, tiro o print e coloco aqui. Tiro o print e coloco aqui. Eu vou criando meu banco de dados e mensalmente a gente falou, ó, quais são as palavras que a gente vai buscar, ou mensalmente ou trimestralmente. Esse a gente está numa meta aí de alcançar 200k de paid views. Então, eu coloquei palavras com mais de 5 mil buscas, palavras com mais de 2 mil buscas, palavras com mais de 720 buscas. Tirei print de tudo e os próximos conteúdos que eu vou escrever vão ser sobre isso. Vão ser sobre esses assuntos. Já tem tudo documentado. Vai ser muito mais fácil para eu me guiar. Eu estou conversando com vocês aqui agora, vocês falavam uma palavra que eu nunca tinha pensado ou que é interessante, fala, pô, tá aí uma ideia. Jogo na hora no Uber Suggestion, no SEMrush, tiro o print e coloco lá, nem que sejam ideias aqui. Por quê? Eu vou ter no meu banco de dados. Vai ser muito mais fácil para o futuro, e se eu vou seguindo isso tudo, se eu coloco a constância, eu vou conseguir aparecer na internet, vai ser melhor para mim. Além de volume, isso aqui é muito importante. Eu até falei com o Guilherme que eu dei uma olhada nas startups aí que estão participando da call, pelo link do invite. Muita gente tem blog, eu vi que muita gente já criou a página lá de notícias ou de blog, mas eu acho que o principal problema é a constância. Eu tenho certeza que vocês têm 1 milhão de coisas para fazer e é difícil fazer blog toda semana, 2 vezes por semana, dá muito trabalho. E realmente é isso que faz a maior diferença, é isso que fez a gente ter os 100 mil de tráfego e a Ego ter, sei lá, 200 mil de tráfego, porque eles realmente fazem isso sempre, então, realmente com sangue no olho nesse quesito. Então, de novo, conteúdo é chato pra caramba, é academia da vida, só que uma vez por mês não vai adiantar nada. Então, vai adiantar para outros quesitos, mas não vai aparecer na internet e do Google e ser referência do jeito que a gente já falou. Igual eu falei, não sou marqueteiro de nascença, então sempre trabalhei na área de vendas. Por trabalhar na área de vendas, eu acredito em meta para tudo. É bem difícil metrificar por tráfego, que não depende da pessoa só. O Google é bem imprevisível em alguns quesitos. Então, mas eu acredito muito em meta de produtividade nesse quesito. Então, seja meta de número de conteúdo, seja meta de backlinks ou guest posts com outros portais, ou seja, entre si vocês podem fazer muita coisa, que isso vai ajudar o Google a ver que seu site é referência e te colocar mais lá em cima. Seja bônus, você paga, sei lá, para alguém da empresa, se o nosso tráfego chegar em 10 mil, vai ter um bônus, vai ter um jantar que a gente vai pagar, vamos pagar um happy hour. Isso tudo incentiva o time e faz o pai ou a mãe do blog realmente estarem mais comprados na ideia. Mas metas simples assim vão ajudar vocês a realmente manter essa constância e garantir isso. Não meta vinculada necessariamente à comissão, às vezes só a meta de reconhecimento lá dentro e dentro da empresa de vocês e realmente fazer com que o pai e a mãe tenham essa responsabilidade e compre essa briga vai ajudar vocês pra caramba nisso. E isso é uma coisa que a gente já viveu muito. Igual eu falei, eu acho um porre escrever conteúdo, chato pra caramba, ainda escrevo muito. Só que a gente foi vendo que tem muitas formas bem criativas aí de arrumar conteúdo na internet e de graça e que seja conteúdo bem técnico. Pro lado de vocês, basicamente esse conteúdo avançado que a Rock Content fornece como serviço. Qual é o conteúdo? A Rock planeja, que eu já mostrei para vocês como fazer a mão na massa, mas ao invés da Rock mesmo escrever o conteúdo, ela vai lá e entrevista alguém que é muito especialista na área. Exemplo, o Guilherme, vamos falar de finanças no agro. Eu entrevisto o Guilherme não tem que escrever nada, só essa call que a gente está fazendo. E por essa call, um redator da Rock vai lá e escreve. Vocês têm contato com milhões de especialistas, vocês são especialistas, mas às vezes tem um produtor rural seu que é muito bom, ele teve um sucesso muito grande na lavoura dele, e você quer falar sobre controle de pragas, com o que ele faz na fazenda dele. Pô, imagina quão feliz que o produtor vai ser de querer escrever um texto, de fazer uma entrevista com vocês. Imagina tão feliz que seu produtor vai ser de ver o nomezinho dele dentro do seu portal e falar, pô, realmente esses caras acreditam em mim. E é um conteúdo de graça, conteúdo bem específico, conteúdo com a linguagem, geralmente, do produtor rural. Isso eu dei o exemplo dos clientes de vocês, mas eu sei que vocês estão bem em contato com a universidade também. É muito mais barato vocês contratarem conteúdo com a universidade. Eu sei que a Egro tem um case bem legal disso, eles fazem parceria e pegam o mestrando e doutorando para pegar esse conteúdo.
A gente também faz isso, a gente tem um mestrando em agricultura e um mestrando em pecuária, que a gente compra conteúdos deles, mas vocês podem fazer parceria com um professor na faculdade, vai ser uma atividade do professor, vocês dão mentoria em marketing, um cara te dá o conteúdo de cada um dos alunos, tem muita vertente diferente. Os próprios especialistas internos, bota como obrigação, uma conversa com algum cara especialista no campo, como uma das atividades dele, o cara gravar um áudio para vocês de 10, 15 minutos explicando sobre o assunto e a pessoa transcrever, seja o pai do blog, seja uma pessoa contratada para isso, ou seja alguém que tem outras atividades, mas que vai cuidar do blog também. Eu acho que são algumas das formas, o céu é o limite da criatividade, tem muita vertente. Hoje, no Tecnologia no Campo, a gente tem uma pessoa que é a mãe do blog, que toma conta do nosso site, a gente planeja isso junto com ela, mas ela bota a mão na massa em escolher qual vai ser o tema do dia, como que ela vai saber qual que é a referência disso, mas hoje a gente tem um inbound muito grande de conteúdo. Muita gente chega, geralmente fundo de funil, estou chegando com uma tecnologia nova no Brasil, toma esse conteúdo, make um press release, geralmente é interessante para a gente, geralmente não, mas é mais conteúdo de graça que a gente vai tendo, vai chegando conteúdo, quanto mais conteúdo eu tenho, mais o Google confia em mim, mais eu estou aparecendo lá em cima. Aí, quando eu apareço lá em cima, eu posso escolher o que fazer. Mas eu falei pra caramba, gente, acho que era mais ou menos isso que eu queria mostrar, levar para vocês, eu tomei muito tempo, mas eu queria ouvir muito vocês também, o que vocês estão pensando, o que vocês já fazem, o que vocês acharam. Legal, muito bom, Léo. Inclusive, várias perguntas que eu fui tendo, tu foi respondendo, então queria dar oportunidade também para o pessoal, quem quiser, pessoal, abrir o microfone, fazer a pergunta, ou mesmo dizer o que está fazendo dentro de casa, e depois vou pedir alguma dica para o Léo. Acho que é um bate-bola agora, uma troca, isso vai agregar mais ao nosso bate-papo. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Vamos lá. Léo, obrigado pelos conteúdos. Léo, uma curiosidade. Nós estamos gerando bastante conteúdo para o Instagram, que é hoje o nosso canal. Nós estamos se preparando aí para ter uma loja online, mas o viés da loja é justamente venda, não geração de conteúdo especificamente. Conteúdo, texto descritivo, opinativo e tudo mais. Quando a gente está gerando conteúdos no Instagram, por exemplo, para o Google isso já vale a efeito de geração de conteúdo propriamente dito? Estar presente nas redes sociais é um fator de ranqueamento, mas muito pouco relevante em relação a outros. Então, sim, ajuda, mas se você não estiver movimentando o site e colocando mais livros na sua prateleira do Google, não vai fazer tanta diferença. Não vai aparecer de graça se tiver só o Instagram bom. Então, tenta migrar alguma coisa, nem que seja transcrever mais ou menos o que você está fazendo no Instagram, no seu site também. Porque qual que é a ideia? Cada página nova, cada URL nova é um livro novo que você coloca no Google. E querendo ou não, mesmo que tem que escrever um conteúdo muito relevante, tem que ser um conteúdo gigante, mesmo que seja um conteúdo menor, mesmo que seja um conteúdo com pouca coisa nova, você está dando mais um livro para o Google. E a sua prateleira pesando vai ser relevante, entendeu? Então, bota alguma coisa no seu site, cria uma página nova, seja um conteúdo resumido, que aí sim vai ser mais relevante para o Google, só o Instagram não vai ter tanto impacto. Hoje, o Google Search Console dá uma noção muito boa de o que está acontecendo e como que está o ranqueamento de cada uma das páginas. Então, a gente ainda acredita que o volume vai ser bem, bem relevante. Acho que eu aprendi muito isso na Rock. Vamos continuar fazendo muito volume, mas entender como que está a sua melhora do ranqueamento das palavras que você já fez. Então, tem uma palavra que eu estou perdendo, como que ela está em comparação com as outras? Ela está com um bounce rate maior? O pessoal está entrando e saindo muito? Ou o pessoal está entrando e ficando pouco tempo? O que eu posso fazer para melhorar isso? Botar a parte mais relevante lá em cima? Atualizar esse conteúdo para ele ficar mais extenso, o Google vê isso? Então, sim, hoje a gente ainda entende como relevante o volume, e nessa questão de o que está acontecendo no Google, eu acredito muito que é bem reativo em todas as empresas que eu já conversei. Aconteceu alguma coisa, se piorou alguma coisa, faz alguma coisa para reverter essa queda. Entendeu? Sim, beleza. Bem, bem reativo. Leonardo, deixa eu fazer uma pergunta.
Claro. Qual a característica para uma pessoa ser pai ou mãe de um blog? Qual a melhor característica para essa pessoa? Excelente pergunta. Sinceramente, saber escrever, não ser um jornalista, não precisa ser um jornalista, mas ter um mínimo de... É difícil escrever bem em português, é uma língua muito difícil, mas saber escrever minimamente bem, mas acho que é executora, 100% executora. Tem muita coisa para fazer, muita coisinha chata, igual o Rodrigo falou, como o blog dentro do site, você tem que botar a mão na massa e gastar 1 horinha para fazer isso. Se a pessoa não... eu vou pensar como fazer isso demais, atrasa. É botar a mão na massa e execução. Perfeito. Obrigado. Mas só complementando, Sani, eu não acredito que necessariamente tem que ser uma pessoa técnica, nem de marketing e nem de agro específico. Acho que tudo isso se aprende relativamente fácil. Muito complexo, mas no caso de vocês, ela vai estar diariamente com pessoas que são muito especialistas. Isso é uma da cultura da Rock que eu acho sensacional, de aprender muito fácil. Tem tudo lá, o passo a passo para você aprender. Vocês vivem num ambiente de muita tecnologia, então você pega uma pessoa que é executora e quer aprender, ela vai se virando muito rápido. Tem muito curso online que já mostra muita coisa, conversa com a gente, conversa com outras startups que fazem bem, que está perfeito. Tá certo. Obrigado. Nada. Sobre publicação, digamos que a startup tem pouco tráfego, por exemplo, no site ou coisa assim, digamos, tem uma certa dificuldade no ranqueamento, só que o cara tem uma boa rede no LinkedIn. Acontece muito de, por exemplo, eu posso publicar na minha rede no LinkedIn, escrever um artigo no LinkedIn, né, que, digamos, o próprio LinkedIn promove e bota lá nas notificações da pessoa, fulano de tal, sua conexão, escrever um artigo. E aí, digamos, quais são as boas práticas para tu atrair alguém para o teu site ou para o teu post blog, a partir de outros canais como Facebook, Instagram, LinkedIn. O Google leva em conta também isso, acessos de outras redes para o blog? O Google gosta muito de sites que atraem muita gente, seja sites que vão direto, então Globo.com, a Globo ranqueia bem, porque todo mundo entra direto no Globo.com, não necessariamente joga no Google. Mas sim, quanto mais você está na rede social, acho que é bem a pergunta do Rodrigo também, quanto mais forte você está lá, mais as pessoas entram no seu site através dela, mais o Google fala, esse cara tem todos os canais, ele é relevante, ele realmente produz conteúdo. Todo o conteúdo seus, publica nas redes sociais também, e compartilha isso, que vai ser mais um canal para vocês terem um tráfego, para o Google gostar de vocês e para o Google colocar vocês mais lá em cima no ranqueamento. Mas, como no LinkedIn, o que a gente já viu muito, nesses os artigos que você faz por lá, você coloca meio que um resumo do que você falou no texto do LinkedIn. E vou falar sobre controle de pragas de novo. Bota três tópicos, fala, quer saber o conteúdo completo? Acesse nosso site, tá aqui o link. É um canal para você atrair a pessoa, ver que você tem conteúdo relevante e tirar a gente de lá e processo. É isso que algumas nossas startups têm feito. Legal, boa. Bacana. Eu acho que para vocês, vocês estão em momentos diferentes. Não acredito que agora vai ser virada de chave para o tráfego orgânico, seu canal de aquisição muito rápido para vocês e que vai gerar mais vendas agora. Não acredito, sendo bem sincero. Mas eu acredito muito que daqui a 1, 2 anos pode ser. E vocês terem começado agora que vai ser o diferencial de vocês usarem esse canal ou não. Vocês podem esperar 1, 2 anos e gastar 30 pau, 40 pau por mês em ads para gerar essa demanda. Ou vocês podem investir um pouquinho agora em marketing de conteúdo, começarem a ganhar essa relevância e ser de graça lá na frente. Perguntas, pessoal? Não abri o microfone, vai mais uma aqui, então. Aquilo que eu trabalho aqui, a solução da minha startup tem palavras-chave relacionadas pouco buscadas. Eu devo escrever sobre o que eu sei, sobre o que eu sou especialista, ou buscar, insistir nas palavras-chave e tentar convergir isso aí para o meu conteúdo? Todas as palavras que você está relacionada, é bom botar conteúdo, e pode fazer aquele topic cluster, igual eu falei, que mesmo que seja muito fundo de funil com pouca busca, você está aparecendo lá, já vai ser um diferencial para a sua empresa, você já vai ser muito referência nisso. Então, com certeza isso. Mas a gente acredita muito que tá num topo do funil, dá muito passo para trás e
começar a educar mais o mercado, você consegue converter muito disso, você consegue ser referência não só no seu produto específico, mas dando mais passo para trás. Exemplo, contabilidade para o agro. Posso ranquear muito para contabilidade no agro, mas eu tenho que falar de gestão no agro também, eu tenho que falar de como planejar a próxima safra, como tem que falar de coisas técnicas da colheita, da produção também, porque isso o produtor vai confiar mais em mim, vai saber que eu não sou uma empresa de contabilidade normal, que eu sou uma empresa de contabilidade no agro. Então, é um exemplo prático aí, mas não sei se eu respondi, deu para entender. Perguntas, pessoal? Se alguém quiser também contar o que está fazendo interno, assim, e pedir orientação, uma dica, ou mesmo colaborar, assim, para o pessoal aqui também aprender com vocês. Acho que uma das questões que eu vejo, assim, que o pessoal mais tem dificuldade é escrever o conteúdo, né? Fazer o levantamento de palavras-chave. Uma das coisas que eu sempre uso, assim, já faz um ano e tanto, é o Google Alerta, né? Google Alerta, sempre que alguém falar sobre uma determinada palavra-chave, eu recebo aquele alerta, eu já dou uma olhadinha, e às vezes não, assim, 50% das vezes são conteúdos muito bons que o pessoal está subindo, assim, a qualidade está cada vez muito maior. Isso, às vezes, tu já descobre ali um concorrente, alguém que vai entrar, né, no mesmo mercado que tu, no mesmo nicho, vendendo o mesmo produto, e é interessante também ficar, né, um pouco ligado nessa questão, assim, né, de mapear bem os concorrentes, e o Google Alerta é uma baita mão na roda, assim, né, sim, me ajuda muito. Com certeza. E complementando, o que eu acredito muito também o Brasil tem muita coisa para crescer e tem muita gente que já cresceu isso lá fora. Já tem muita coisa pronta de ideias que os caras já tiveram, de tipo de conteúdo que foi muito bom, que os caras ranqueiam muito lá fora. Essas ferramentas todas também se consegue pesquisar em como que está o tráfego nos Estados Unidos, na Inglaterra da vida, e pegar ideias de conteúdo por lá também. Vocês podem ver muito bem como que o pessoal da área de vocês fez e aplicar. Se a gente já fez pronta, vale a pena. Léo, eu estou começando agora, não sou bom em escrever conteúdo, get post, backlink, que diabo é isso? Como é que eu faço para começar? Por onde eu começo? Justo, então, tem um curso gratuito da Rock que vale muito a pena, sem ser propaganda, já não trabalho lá mais, mas é uma propaganda boa, vale muito a pena para aprender, não um beabá só, mas a parte bem avançada para você planejar isso tudo. Mas com esse passo a passo que eu acho que eu mostrei, de tirar print das palavras que são relevantes, colocar num Trello, o que eu quero fazer todo mês, e você vai aprendendo muito na mão na massa. Então, farei esse curso. Dúvida, pode conversar comigo ou com qualquer outra pessoa. Se você não gosta de escrever, é chato, ou arruma alguém que gosta no seu time, ou pode contratar um estagiário que seja barato, mas com vontade de aprender. Um estudante de agronomia que quer aprender mais sobre o mundo de negócios, não só agronomia, ou quer aprender mais sobre marketing, seja essa porta de entrada para o cara entrar nesse mundo, e escolha só a pessoa executora que vai dar certo. Perguntas, pessoal? O pessoal tá tímido hoje. Sim, pessoal, eu quero primeiro agradecer aí pelas palavras, eu estou gostando bastante. Gostei também do perfil aí, Leonardo, de execução. A gente gosta aí e acaba se vendo também nisso, né? Tio, eu tenho algumas perguntas que quais ferramentas tu acha que são, digamos, indispensáveis para o teu dia a dia, dependendo de ferramentas pagas, ferramentas gratuitas que tu utiliza? E também como você, digamos assim, eu sei, confesso que entendo pouco, assim, de infoproduto e essas coisas de fórmulas de lançamento. Sei que é uma metodologia, eu sei que existem diversas outras metodologias. Qual a tua opinião sobre isso? Como é que tu acha que se encaixa no cenário do agro? Perfeito. Primeiro de ferramenta, Trelão da massa, é muito completo para esse quesito.
realmente a gente usa muito toda hora, a gente olha os conteúdos novos por lá. Analytics, você joga no Google como colocar Analytics no site, o Google te passa um passo a passo perfeito, e você consegue medir tudo. Tem muito passo a passo na internet também de aprender a usar o Analytics, mas não tem muito erro, te dá muito dado e você vai aprendendo na marra muitas vezes, mas com o Analytics você consegue controlar muito bem. Uma coisa que eu vejo que muita empresa não usa é o Search Console. O que o Search Console faz diferente na Analytics? O Analytics vê o que já aconteceu. Ele vê só tráfego, a pessoa entrou, ele conta. O Search Console, ele vê seu posicionamento na internet. Então, ele vê quantas pessoas estão vendo o seu site lá, mas não clicaram. Ele vê qual que é o posicionamento médio de uma palavra. Se você instala isso no seu site também, você consegue controlar essa evolução ao longo do tempo. Você consegue ver, fala, pô, eu escrevi, sei lá, tecnologia no campo. Eu estou em 17º, essa semana fui para 13º, eu mudei alguma coisa no meu copyright no Google e mais pessoas estão clicando, eu atualizei o conteúdo, eu melhorei o ranqueamento. Acho que isso é um bom para indicador que você está melhorando. Então, Analytics, Search Console, Trello, e a gente usa esses 3, basicamente. E os de análise das palavras, que tem o SEMrush e o Ubersuggest, que é aqueles que eu mostrei. Esses 2, se você quiser, eu mando o link depois para o Guilherme, acho que é bem tranquilo. Os 2 têm versão gratuita, os 2 têm como você paga, os 2 começaram sendo gratuito quase sempre e agora estão começando a cobrar mais vezes. Então, o Ubersuggest acho que é mais barato. Hoje, o nível que eu uso, os 2 já funcionam bem. Sobre fórmula de lançamento, acho que sem nota, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Acho que entra muito mais na parte de mídia paga, de você montar estratégia de marketing para gerar venda e gerar conversão rápida do que ranquear no Google. Isso aqui é muito mais você está construindo seu império na internet. Mas eu acredito pra caramba, se tem muita gente dando certo e comprovadamente acredito muito. E eu sou da pessoa que acredito que não funciona só para infoproduto, que acredito para empresa também. Se você tem muitos caras que são muito bons nisso, eu não sou especialista nessa área, sei um pouco de ads, mas não sou tão bom em forma de lançamento. A gente faz de vez em quando umas para gerar umas leads, gerar umas oportunidades, mas não é o meu foco. Mas, cara, se você tem alguém que você viu que deu certo, eu sou do tipo de pessoa que não ligo de pagar um pouquinho de mentoria que seja para aprender se com um cara bom e mais conhecimento você delega para alguém. Então, acredito. Beleza, estamos chegando no final. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitar a finaleira? Isso. Beleza. Léo, queria te agradecer muito. Acho que foi muito bom o teu talk, deu para pegar vários insights e muitos passos práticos também. Eu mesmo aqui, digamos, já estou aqui criando o Google Alertas e o Wagner comentou isso, mas também pesquisando palavras aqui no Ubersuggest e acho que foi super prático o teu talk. Muito obrigado pelas considerações. E queria te agradecer em nome da Venture, das startups. E sobre o tecnologia no campo, cara, tu acabou não falando especificamente sobre ti. Aproveita talvez os últimos minutinhos e se tiver talvez algum interesse em materiais, por exemplo, de startup que sejam interessantes para troca de links e fazer uma correlação aí, acho que também ajuda a gerar tráfego para as duas partes. Lógico. Então, como é que o pessoal faz para te conhecer melhor, para conhecer sobre tecnologia do campo e interagir melhor com tecnologia do campo? Não, perfeito. Depois, se quiser passar, se vocês tiverem um grupo, eu posso mandar no e-mail também meu número, pode me chamar à vontade. Mas só explicando mais, o nosso foco inicial era ser um portal de conteúdo, gerar muita gente e escolher o que fazer. A gente já mudou muito de ideia, pivotou lá dentro, mesmo sem ser uma startup necessariamente, mas hoje o nosso foco é crescer pra caramba. Então hoje a gente investe muito dinheiro não, mas dinheiro para ranquear e não ter 100 mil paid views, mas ter 500 mil, e eu tenho certeza que com isso eu consigo gerar muita demanda. E eu tenho certeza porque hoje a gente já gera muita demanda de muita coisa que a gente não vende. Chega muita gente querendo, eu quero
sêmen de guzerá no Nordeste, eu quero uma estratégia de controle de praga no Sul. Tecnologia, chega muita demanda para a gente, e a nossa ideia é essa. Quando a gente for que tiver 500 mil page views, a gente vai conseguir escolher e deslanchar algum produto específico ou alguma coisa específica. A gente acredita muito em parcerias. Hoje a gente está fechando com uma empresa para ser meio que um portal, não white label, mas usar o nosso site como gerador de leads para ela, meio que exclusivo por um tempo, para ser um canal de vendas. É uma parceria bem, para a gente não faz tanta diferença, ser mais pro teste mesmo para o futuro. Vamos fazer isso no mês que vem, mas o nosso foco maior é crescer crescendo. Como futuro, a ideia é juntar com uma empresa que já tenha um produto bem feito, ou vender o portal, já vale dinheiro, já está tudo pronto. A ideia é economizei 2 anos de conteúdo para o cara. A lógica é essa. Legal, muito bom. A gente tem cases aqui da própria Venture, que algumas startups compraram outros blogs que já tinham ali, digamos, número grande de acesso, justamente para comprar uma máquina de vendas que já estava pronta, né? Conteúdo de qualidade, acho que é uma boa estratégia também. Léo, muito obrigado pela tua participação, pessoal, muito obrigado pela participação também, e vamos aí escrever com cadência, com resiliência, para ranquear melhor. É chato, mas vai dar. Então... Obrigadão, viu? Muito bom falar com vocês. Se precisar de alguma coisa, estou super aberto, e vamos lá que temos muito para crescer no agro ainda. Beleza, mandei o WhatsApp também do Léo aqui em cima, caso queiram entrar em contato com ele. Fiquem à vontade, estou falando por ti. Não, pode ficar à vontade, não. Valeu, pessoal. Boa tarde, boa noite. Até mais, boa noite.